noite! Boa noite, pessoal que está entrando. Deixa eu acenar para todo mundo. Sejam bem-vindos, pessoal. Boa noite, Vanessa. Coisa boa, você tá aqui. Oi, Gui. Wesley já chegou. Boa noite, pessoal. Que bom ver vocês aqui. Eu já vou chamar o Wesley. Deixa só o pessoal entrar mais um pouquinho. Oi, mãe. Emily. Olá, todo mundo que está entrando. Eu já vou chamar o Wesley. A gente hoje vai conversar sobre primeiros socorros. Então, chama todo mundo, quem é professor, quem é mãe, pai, avó, que você conhece. Manda um aviãozinho para todo mundo, porque essa live vai ser muito esclarecedora, viu? Olá, oi Fabiana, Amanda, olá, Simone, oi Ju. Coisa boa ver vocês aqui, gente. Muito obrigada pela presença. Bom, para quem não me conhece, eu sou Fernanda Márcico, eu sou escritora, pedagoga, apaixonada por literatura infantil e tô fazendo essas lives. Essa é a quarta live aqui no mês de julho, para a gente conversar, bater um papo sobre temas variados. E eu vou apresentar sempre livros infantis que ajudam a gente a trabalhar esses temas com as crianças. Uma live voltada para pais, professores, contadores de histórias, para todos aqueles que lidam com criança. Eu vou chamar o Wesley já para a gente conversar hoje sobre primeiros socorros. Oi, Luciana! Tudo bom? Que coisa boa te ver aqui. Glauter, Lucas, beijo grande, gente. O Wesley tá entrando. Ai, meu Deus, vamos torcer. Cheguei. Entrou! Fiquei preocupado por um minuto. Joia? Tudo ótimo. Com você, Fernanda? Tudo bem, que alegria te receber aqui. Pessoal, comenta aí nos comentários se o áudio tá bom. Eu acho que tá dando eco, né? Melhor botar o fone. Eu não coloquei. Peraí, gente. Será que é o seu? Porque o meu fica embaixo o fone, aí não tem como apoiar. Deixa eu ver se eu consigo. O meu áudio tá bom, Fernanda? Pra mim tá bom agora. Pessoal, tá ouvindo bem? Comenta aí pra gente, por favor. Um pouco de eco? Aonde que tá o eco? Minha voz ou a voz dele? Melhorou? Então tá joia. Gente, obrigada pela presença mais uma vez. Obrigada, Wesley, por estar aqui comigo. O pessoal já está brincando aí de lavar louça com o Glauter. O Glauter entra em todas as lives e lava a louça enquanto assiste. Então, obrigada a todo mundo que está aqui hoje. Wesley, se apresenta, por favor, para o pessoal. Bom, boa noite a todo mundo. Tô vendo minha amiga aí, Luciana. Oi, Lu. Meu nome é Wesley, eu sou enfermeiro. Eu tenho pós em Políticas Públicas de Saúde e Assistência Hospitalar. Atualmente eu estou atuando lá no Serviço de Atendimento e Reabilitação Especial de Maricá, junto com a Fernanda. E estou muito feliz de estar aqui dividindo essa tela aqui com ela e a gente fecha para tudo. A gente faz muita coisa junto lá no trabalho, várias ideias, o tempo todo a gente está pensando em alguma coisa. E eu fico muito feliz de estar aqui com ela na live, ela sabe disso, sabe o quanto que eu apoio. Tento participar de tudo que eu posso com ela. Tamo junto. Obrigada, meu amigo. Você está sempre aqui, todas as lives que eu faço, você está presente. E eu não poderia deixar de te receber aqui, porque a gente tem essa mania de unir a pedagogia com a orientação em saúde e sempre dá muito bom, né? Então, vamos conversar hoje também
sobre os primeiros socorros. Então, eu vou fazer algumas perguntas que o pessoal mandou durante aí a semana, que eu deixei aquelas caixinhas, e a gente vai conversando, batendo um papo mesmo. Vamos lá. Primeira pergunta. O que você destaca como mais importante em matéria de primeiros socorros para crianças, né? Primeiros socorros com as crianças. O que é mais importante a gente saber? Bom, primeiro, assim, quando a gente fala em primeiros socorros, a gente está pensando em um acidente, né? Uma coisa que normalmente a gente se desespera. Então, eu acredito que primeiro a gente tem que tentar manter a calma. Afinal de contas, quando a gente está lidando com crianças, né? Nós somos os responsáveis, nós somos os adultos. Então, quando a gente tenta manter a calma e passa essa tranquilidade para a criança, que às vezes isso é muito necessário, né? Quando a criança ainda está ali consciente, dependendo do tipo de acidente que ela sofreu, é muito importante você tentar manter a calma. Primeiros socorros, o socorro em si, você tem que saber se o ambiente está favorável a você atender aquela criança, aquela vítima ou não. Então, manter a calma, pensar no que você pode fazer, no que você deve fazer e também é muito importante o que você não pode fazer em situação nenhuma, tá? E chamar ajuda, né? Seja ajuda de outra pessoa que esteja ali no cenário, né, onde tem uma vítima de qualquer tipo de acidente, e também ligar para o 192, que é o número da ambulância, do SAMU, ou para o 193, que é o número dos bombeiros. E eles também vão poder, pelo telefone, te ajudar a tomar as decisões. E também é importante entender que primeiros socorros não significa necessariamente que você vai mexer na pessoa. Porque, por exemplo, num cenário de afogamento, numa praia, num mar revolto, às vezes você tentar salvar aquela pessoa, você mergulhando, você pode, em vez de ter uma vítima, você ter 2, 3, 4, dependendo se as pessoas não estão preparadas para ir. Então, procurar o guarda-vidas em vez de entrar no mar, por exemplo. Essa é a tomada de decisão que a gente consegue fazer com calma. Certo. E a gente falando de criança, teve muita pergunta com relação à queda, né? A criança cai o tempo todo, tá brincando, e na escola, inclusive, isso é muito comum, né? Então, assim, com relação à queda, ou seja, contusão, escoriação, hematoma, o que a gente pode fazer e o que a gente não deve fazer nesses casos? O que você pode nos ajudar? Então, criança, se não está correndo e caindo, a gente se preocupa, né? Eu acho que faz parte do crescimento, do desenvolvimento da criança, correr, descobrir e cair também. Faz parte, né? As quedas, elas podem levar a algum tipo de ferimento muito tranquilinho, que a criança só cai, levanta, bate a mãozinha, tira a poeira e continua brincando, ou até algumas coisas um pouco mais sérias, né? A gente vai dividir aqui por nível de gravidade. Primeiro vamos falar das coisas normais, o comum, tá? A contusão, por exemplo, é quando a gente dá aquela pancada, que normalmente fica roxo, que é o hematoma, que normalmente são problemas que não ficam mais graves com o passar do tempo, tá? Então, uma criança que, por exemplo, caiu de joelho no chão, bateu e machucou ali, fez essa contusão, a primeira coisa que a gente tem que fazer, lembrando que manter a calma, passar essa tranquilidade para a criança, e a gente pode fazer uma compressa fria, tá? Lembrando que compressa fria não é gelo em cima da pele, tá? A gente vai pegar uma toalha, vai envolver o gelo, ou então só a água mesmo na toalha, né? Uma toalha úmida, e botar em cima de onde contundiu, tá bom? Para hematomas... Não queima, né? Se não queima a pele, exatamente. A gente vai voltar nisso quando a gente for falar de queimadura. Essa compressa fria, não necessariamente gelada, ela ajuda a aliviar a dor, ela ajuda a evitar o hematoma, tá? Que o hematoma é quando a gente sangra, mas o sangue não consegue sair pela pele, né? Então a gente não consegue ver o sangue. Então o sangue fica embaixo da pele. Quando a gente faz essa compressa fria, a gente está fazendo com que os vasos sanguíneos eles diminuam o tamanho deles. Então a chance de sangrar, a chance de fazer um hematoma é diminuída, né? Então a gente, numa contusão, a gente pode fazer uma compressa fria e tranquilizar a criança, tá? Caso a criança, nessa queda, ela rale o joelho, que aí é a escoriação, né? E aí sangra, dói bastante,
e tudo mais, a gente vai ter que, primeiro, lembrando, né, de manter a tranquilidade e tudo mais, lavar as nossas mãos e lavar a ferida. Mas como que a gente vai lavar a ferida? Muita gente, né, há um tempo atrás a gente esfregava a ferida, não, tem que sangrar. Não é assim. Por favor, não esfreguem a ferida com muita vontade. A gente vai levar a criança até uma fonte de água, até uma torneira e tudo mais, vai lavar nossa mão com água e sabão e vai permitir que a água caia na ferida da criança. A gente pode passar a mão em cima da ferida, com um pouquinho de sabão, só para tirar um pouquinho da sujeira, tranquilizando a criança. Se a água tiver um pouquinho mais fria, não necessariamente fria, tá? Vai ajudar um pouquinho essa ferida a diminuir um pouquinho a dor, né, a sensibilidade, mas ela não precisa estar muito fria, tá? E, muito importante, a gente não pode jogar água oxigenada na ferida da criança. Há um tempo atrás a gente ouvia, né? Tem que tacar água oxigenada, que aquela efervescência, ela vai matar as bactérias. Não, aquilo ali vai acabar agredindo mais ainda uma ferida que foi feita na pele da criança. Tá? Então é só lavar com água, tirar a sujeira e fazer um curativo. Tá? Normalmente essas feridas elas saram muito tranquilamente. E ensinar para a criança que quando criar casquinha, para não tirar. Porque a casquinha é boa, a gente quer a casquinha. Tá bom? Essas são... Ficou tranquilo? Deu para entender tudo? Deu. Pessoal, vai comentando aí se tá todo mundo entendendo, se tem alguma dúvida a mais. Essa coisa da casquinha, né? Quem nunca, né? Uma delícia arrancar a casquinha do machucado. Coça, né? A casquinha é uma coça, porque quando a gente se fere, quando a gente faz um machucadinho, a gente cria como se fossem uns músculos pequenininhos em volta dessa ferida e ele começa a contrair para fechar. Isso faz coçar. Então, a gente nunca esquece que tem uma casquinha ali embaixo e aí dá vontade de arrancar, mas não pode arrancar. E aí a gente tem as quedas... Oi, pode falar, desculpa. Não, pode falar, depois eu falo. A gente tem as quedas que são um pouco mais graves, que vão precisar de um pouco mais de paciência, um pouco mais de atitude ali com a criança, tá bom? Que, por exemplo, quando a criança cai, ela sofreu essa queda, mas bateu muito forte com a cabeça no chão. O que a gente deve fazer? Primeiro, se não tiver problema nenhum, vai criar aquele galo, né? O que é o galo? É um extravasamento do líquido, pode ser um pouquinho de sangue ou pode ser a própria linfa. A gente pode fazer uma compressinha gelada, uma compressinha fria na cabeça da criança para poder diminuir esse inchaço, né? O galo. É muito importante que a gente leve a criança no hospital, tá? Caso ela comece a ficar um pouco confusa, com sono e tudo mais, aí é imediatamente para o hospital que a gente tem que levar essa criança, porque ela vai ter que ficar um pouquinho em observação, passar por uma avaliação médica, tá? E caso essa queda também seja... se a criança vomitar, não tem uma coisa assim? Se a criança bater a cabeça, vomitar, também é um sinal que tem que correr para o hospital, né? Sim, com certeza. Se a criança vai, por exemplo, escalar uma árvore, né, se pendurar, né, fazer a arte dela, que toda criança faz, e cai de uma grande altura, e bate com a cabeça no chão, torce o pescoço, se existe alguma chance dela ter torcido o pescoço, ou caiu bem de vertical, bem com a cabeça no chão, nesse momento é o cenário de queda mais grave que a gente pode ter. E aí é importante que a gente não mexa nessa criança. É uma das coisas mais difíceis, porque a criança vai estar assustada, ela vai estar sentindo dor, ela vai querer o colo, né, do responsável, seja da mãe, do pai, do tio, de qualquer adulto que ela conheça. Então, o que a gente deve fazer? Pedir ajuda. Nesse momento, ligar para 192 e 193 é mandatório, porque essa criança ela tem que ser avaliada por um médico. Tá? Então a gente mantém ela ali quietinha e vai conversando com ela, as mesmas coisas da queda que bateu com a cabeça no chão, para tentar fazer com que ela continue acordada, tranquilizando e tudo mais até o socorro chegar. Que aí, nesse caso, a gente não pode mexer na criança, porque senão a gente machuca ela. Certo. O Glauter perguntou se em nenhum momento do machucado pode usar água oxigenada. Em nenhum momento. Não, a gente não usa água oxigenada para fazer curativo. Tá bom? Porque aquela reação, aquela efervescência que dá é por causa de uma enzima que a gente tem no sangue, tá? A gente acha que é por causa do machucado, tá?
Mas a água oxigenada, ela libera o oxigênio que tem sobrando nela, com essa reação dessa enzima, mas ela torna aquele ambiente ali, pode até ajudar a matar bactérias, só que você vai agredir mais ainda a pele. E não é necessário fazer isso, entendeu? Então, o correto é lavar com água e sabão ou com soro fisiológico, se tiver em casa. E bem guardadinho. Eu ia Água perguntar oxigenada a isso gente não sobre usa. soro. Soro fisiológico geralmente fica na geladeira, geladinho, dá um alívio também, né? Dá um pouquinho de alívio. Mas ele tem que estar bem tampadinho, tá? Para não pegar o cheiro, o gosto das coisas da geladeira. E na verdade o ideal não é nem guardar dentro da geladeira. Se ele ficar fora, num lugar fresco, longe do sol e tudo mais, é melhor, tá? Não estraga. Não estraga, né? Eu ia falar naquela hora que você falando da casquinha, né? Eu ia falar do livro que eu vou mostrar daqui a pouco, que eu aprendi todas essas coisas no livro. Gente. É um livro para criança que fala de primeiros socorros e explica isso, o que é a casquinha, o que é o hematoma, numa linguagem apropriada para a criança, é justamente para conversar e a criança ir conhecendo, até que quando aconteça, ela já sabe o que está acontecendo com ela. Mas eu vou mostrar daqui a pouco, a gente vai conversar mais. E também, Fernanda, rapidinho, só envolver a criança na tomada de decisão ajuda ela também a desenvolver esse conhecimento e ela vai crescer, ela vai ter outras crianças ali com ela. Então, eu também sou muito adepto eu acho que deveria ser ensinado nas escolas os primeiros socorros para as crianças. Porque desde pequeno você já aprender essas coisinhas. Tem uma bolha, mexo ou não mexo? Fez um machucado, eu não tenho que lavar? Tenho que lavar, tudo mais. Então, ensinar isso para a criança e perguntar para ela, o que você acha que a gente tem que fazer? Poxa, vai doer, vai doer. Não mentir para a criança é importante. Porque se você falar que não vai doer e dói, a criança perde completamente a confiança em você. Quando aquilo acontecer de novo, ela não vai confiar em nada que você falar. Então, vai doer um pouquinho, mas é para sarar, vai passar e aí você vai ficar bem. Isso aí. Queimaduras. O que eu posso fazer e o que eu não posso fazer quando uma criança se queima? Tá bom, queimadura também é muito importante, porque esses temas que a gente está falando, queda, queimadura, né, são os principais acidentes que acontecem com as crianças. O que fazer e o que não fazer vai depender do tipo de queimadura e qual é a gravidade da queimadura. Só alertando para uma coisa, queimadura em criança, principalmente bebês, é sempre considerado grave. Tá? Claro, se ela só queimou a ponta do dedo, você não precisa se desesperar, levar para um hospital e tudo mais. Mas as queimaduras, quando elas ocorrem em uma maior porção do corpo, ela tem que ser levada a sério, tá? Principalmente em crianças. Por quê? Toda queimadura causa inflamação e desidratação. Tá? Então, se aquela queimadura ela não é levada a sério, por exemplo, uma queimadura que não é muito levada a sério é queimadura de sol, que é a queimadura da radiação. Então, a criança chega toda ardida em casa, toda vermelha, né? Porque não usou protetor solar, ou ficou muito tempo exposto no sol, e a gente leva tudo bem. E não está tudo bem. Toda queimadura com criança a gente tem que levar a sério, tá bom? Existem vários tipos de queimadura, eu vou falar de uma forma geral, mas falar só dos graus de queimadura, acho que todo mundo já ouviu falar. Primeiro, segundo, terceiro grau. Porque cada grau vai demandar uma ação nossa. Primeiro grau é aquela queimadura que a gente queima rapidinho. E toquei na panela, toquei no fogão, toquei no ferro de passar roupa, né? E aí fica muito vermelho, muito sensível, então muito doloroso, e pode inchar um pouquinho. Né? A de segundo grau é quando tem a bolha, ou então uma descamaçãozinha, que é quando a gente chama de solução de continuidade da pele, ou seja, a nossa pele ela perdeu a capacidade dela de proteger a gente. Então, quando deu bolha, já é de segundo grau, mesmo que seja uma bolha pequenininha. E a de terceiro grau é quando faz um buraquinho. Então, vai atingir o músculo, a camada de gordura, vai atingir, muitas vezes, tendão e osso. Tá? Essa é de terceiro grau. Lembrando que em criança é sempre perigoso, né? É sempre grave. Então a gente tem que sempre levar para o hospital. A primeira coisa que a gente faz quando uma criança está sofrendo uma queimadura é tirar o que está queimando ela. Então, se por algum acaso a roupa dela pegou fogo, a gente tem que tirar a roupa dela.
Um cuidado que a gente tem que ter, Fernanda, é que se a roupa da criança pegou fogo e quando você vai tirar, ela está grudada no corpo dela, né, que já fez a ferida, a gente não pode tirar a roupa, não pode puxar, a gente vai lesionar. Então a gente abafa, isso, a gente abafa o fogo, a gente apaga o fogo, né, se tiver pegando fogo na roupa dela, tira o que der para tirar e vai direto para o hospital, tá? Tem até uma pergunta aqui sobre água fria. Nesses casos, a gente pode jogar água fria para tentar apagar Sim. o fogo? Pode utilizar? Não, assim, se tiver pegando fogo na criança, né, na roupa da criança, a gente não joga um balde de água fria em cima dela, porque a gente vai fazer o choque térmico, tá? A gente vai acabar causando um dano. Quando a criança está pegando fogo, qualquer pessoa tá pegando fogo, o corpo em fogo, a gente vai deitar ela no chão, rolar ela, ou pedir para ela rolar se ela já entende, e se possível, se tiver perto, pegar um cobertor, tem que ser um tecido grosso que não vai pegar fogo e não vai derreter. Então a gente pega um cobertor e abafa. Né? Oi? Não pode ser sintético, senão vai pegar fogo junto. Isso. A gente não joga água fria em cima da criança que está ali pegando fogo, não. A água fria ela é muito boa e é a principal aliada, que é a segunda parte, tá? Então a gente tirou o que causou a queimadura na criança e a gente vai, por exemplo, se ela queimou a mãozinha dela, a gente vai levar a criança até uma fonte de água e vai deixar ali em água corrente. Por quê? Essa água que está mais fria do que a mão dela que está queimada, ela vai aliviar, vai diminuir a temperatura ali, então a queimadura vai parar, né? E a gente deixa ali por uns 5 minutinhos, 10 minutinhos. Se for grave, a gente faz isso e leva direto para o hospital. Tá? Só tem uma coisinha. Existe um tipo de queimadura que é queimadura por produto químico. Muita gente tem soda cáustica em casa, por exemplo. Hidróxido de alumínio e tudo mais. Quando a criança se queima com isso, é um sólido, né? É um pó, um grão. Quando a criança se queima com a soda cáustica, só no contato com a pele ela já começa a queimar. A gente não pode jogar água, a gente não joga logo a água, a gente vai pegar um pano seco, vai tirar o excesso da soda cáustica, do produto químico que tá causando a queimadura, e depois a gente vai lavar. É a única situação que a gente não bota na água corrente, tá? É importante também, Fernanda, que a criança que usa pulseira, que usa anel, né, numa situação que queime o torso dela, que usa colar, qualquer coisa assim, até mesmo a gente se queimar, a gente tem que tirar esses acessórios. Por quê? Uma das coisas que acontece no nosso corpo é o edema, é o inchaço. Então, se, por exemplo, a criança usa anel e queimou a mão, se a gente não tirar o anel, o dedo dela vai inchar e a gente não vai conseguir tirar aquele anel sem romper ele e tudo mais. E aí a gente pode queimar, a gente pode causar mais dano a essa criança. Agravar, se botar anel de metal, vai queimar mais ainda. Tá? Mas duas coisinhas. Se for queimadura por eletricidade, porque a eletricidade também queima. Se a criança estiver ligada a uma fonte de energia, a gente não pode pegar ela. A gente tem que desligar a fonte de energia e depois tirar ela. Se for possível, se estiver com um sapato emborrachado ou qualquer coisa assim, a gente pode afastar ela, preferencialmente usando alguma coisa para empurrar a criança e afastar da fonte de energia. E é muito importante que a gente não use nenhum tipo de produto caseiro para tratar a ferida. Eu até brinquei naquele vídeo lá chamando o pessoal, quem nunca passou pasta de dente no dedo? Né? Porque a gente faz isso. Por quê? A menta da pasta, ela causa uma sensação de alívio, né? E a criança acha que você está cuidando dela ali naquele momento, só que a pasta ela pode ajudar, pode piorar a queimadura, principalmente se for uma queimadura de 2º ou 3º grau, porque a gente já não está mais com a pele ali protegendo a nossa mão. Então, algumas loções, eu usava muito quando eu era criança, pasta d'água, né? Voltava do sol, passava, as costas ficavam toda branca. Se não tiver nenhum sinal de bolha ou de escamação, então assim, de 1º grau a gente pode passar um pouquinho, pode passar solução de aloe vera, a babosa, né? O problema de usar essas coisas é que se tiver a ferida aberta, a gente pode infeccionar, a gente pode danificar mais ainda a pele, pode piorar a ferida. Então por isso a gente sempre orienta água
para poder diminuir a temperatura e ajudar a criança, e hospital. A gente evita passar coisas em cima das feridas. E não estourar as bolhas. Bolha é proteção pra gente. Isso é importante, né? Porque a gente acaba... Muita gente acha que estourar vai fazer sarar mais rápido, né? E não é assim. Isso, inclusive, também nas bolhas tipo de atrito no sapato, a gente também não deve estourar? Ou deve? Nenhuma... Ó, Mesma coisa. vamos lá. Nenhuma vamos bolha falar sobre pode. bolhas. As bolhas, elas são uma lesão, tá? Como outra qualquer. Quando a gente chama aquele líquido, quando é aquele líquido transparente, de seroso, tá? É um líquido seroso, é um humor do nosso corpo que sai e fica ali. Quando ele é transparentezinho, ele é estéril. Então ele não tem vírus, não tem bactéria, não tem fungo, porque ele não teve contato com o meio externo. Quando a gente fura a bolha, primeiro que aquele local ali embaixo da pele da bolha, ele está mais sensível, porque não tem pele, certo? Então, furando, você vai passar a sentir dor naquele local. Com a bolha, a dor ela é diminuída. Quando você fura, você abre uma porta de entrada para vírus, bactérias e outros micro-organismos, e aí você pode infeccionar e tudo mais, tá? A gente, no caso profissional, dentro do hospital, de um ambulatório e com um equipamento estéreo, né, num local seguro. A gente vai furar a bolha quando tiver sinal de infecção, quando for bolha de sangue, e é isso. Infecção e bolha de sangue. Só que aí a gente vai tentar aspirar aquele líquido sem furar a bolha, sem romper completamente aquela pele. A gente mantém a pele para ela proteger a ferida. Só que isso é feito dentro do ambulatório, tá? Em casa a gente não fura a bolha. Show. Falaram aí da manteiga, é a mesma coisa que pasta de dente, né? Mesma coisa. Manteiga para passar no pão. Bom, a gente não passa nada. Ó, borra de café, manteiga, pasta de dente, sei lá, tem um monte de coisa, né? Que a gente vem adquirindo isso do histórico, Sim. né? Das nossas avós, bisas, só que a gente vai desconstruindo isso com o tempo, tá bom? A gente não passa nada em casa, em cima da bolha, ou em cima da ferida. Também teve muita pergunta sobre quando a criança acaba engolindo algo que não deve. E se ela sufocar, né? Às vezes a criança engole uma moeda, ou às vezes até uma bala, né? Já aconteceu muito de ver criança engasgando com bala. O que a gente faz nessas situações? Tá, vamos dividir então. Primeiro vamos falar de engolir, depois de sufocar. São dois caminhos diferentes, mas criança engole muita coisa porque uma parte do desenvolvimento dela é o prazer que ela sente na boca. Então por isso que a criança leva a mão na boca, descobre parte do corpo, pega coisa e bota na boca. É importante, gente, eu não falei no início, mas a prevenção dessas coisas é muito importante. Apesar da maioria dos acidentes domésticos acontecerem com a presença de um adulto perto, tá bom? Mas a gente prevenir é sempre bom. A maioria dos casos da criança engolir objetos, acaba tudo bem, tá? Por quê? O maior problema quando a criança engole os maiores problemas ela não engolir e cair na via aérea, e aí ela sufocar, ficar preso o objeto no trato gastrointestinal, né, aqui no esôfago. O esôfago é uma tubulação que leva da boca para o estômago, se alguém não souber. E ele é estreito. E ele faz esse movimento aqui, que a gente chama de peristalse. Ele leva de cima para baixo. Se fica preso ali, a criança vai sentir muita dor, vai sentir angústia, vai reclamar, vai chorar. E estômago. Chegou no estômago, se ele consegue passar para o intestino, normalmente tudo acaba bem. Vai sair nas fezes, a gente vai ver o objeto e tudo acabou bem. Tá? O problema é se ele fica aí no meio, que aí a criança vai sentir dor e tudo mais, tá bom? Criança engoliu um objeto, eu vi a criança engolindo uma moeda, ou mesmo a criança maiorzinha chegou e contou, olha, engoliu uma moeda. A gente vai pro hospital, tá bom? Porque esse objeto pode estar no corpo dela ainda, e aí a gente vai fazer alguns exames, se tiver no esôfago, a gente vai por via endoscópica, né, usando o endoscópio, vai pinçar aquele objeto e vai tirar, ou vai ver que ele está já no caminho dele, vai sair no cocô, e aí a gente vai ver no futuro quando sair, tá bom? Mas tem que ter essa avaliação médica. Sim, é muito importante que tenha avaliação médica.
não é algo que a gente precise se desesperar muito se a criança tiver tudo bem, tá? Mas a gente tem que levar no médico para poder fazer as avaliações, tá bom? Agora, o maior risco é dela se sufocar. É da criança botar um objeto pela boca mesmo e respirar, ou até mesmo enfiar pelo nariz e ele cair nas vias aéreas, tá bom? E o sufocamento é uma das maiores, um dos maiores números de óbito infantil, tá? Então, como que a gente vai saber que uma criança sufocou? Aqui a gente vai ter que dividir em 3, porque a gente tem bebês, crianças muito pequenas e crianças pequenas, tá bom? Primeiro, a gente tem que identificar que a criança está sufocada. O bebê não, vamos começar pelos maiores. Nós adultos ou crianças maiores, a gente tem o que a gente chama de sinal universal de sufocamento, que a gente leva a mão aqui no pescoço. A gente chama a atenção das pessoas e bota a mão no pescoço. 100% das pessoas é instintivo. Por quê? A gente tem alguma coisa ali na nossa garganta que a gente não está conseguindo tirar. Então a gente tenta alcançar ele. Então a gente leva a mão no pescoço. Tá? Então todo mundo que está se sufocando e que já tem esse instinto vai levar a mão no pescoço. Se alguém faz isso aqui, está vermelho e não está conseguindo falar, provavelmente ele está se sufocando. Já os bebês, as crianças muito pequenininhas, que ainda não verbalizam e tudo mais, elas não vão fazer esse movimento, porque elas não têm ainda o controle, né? Ainda não conseguem identificar o próprio corpo. Então a gente vai reparar de uma outra forma. A criança, o rosto dela vai estar vermelho ou arroxeado, porque ela não está conseguindo respirar, e ela vai estar fazendo cara de choro, mas sem chorar. Então ela pode estar com lágrimas escorrendo, mas ela não consegue chorar, ela não consegue fazer barulho. Por quê? O ar não consegue sair, não consegue fazer o trabalho nas pregas vocais, e aí ela não consegue chorar. Então, se a criança, um bebê, tá vermelho, roxinho, ou tá fazendo cara de choro e não consegue chorar, é porque ele está sufocado, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Vamos começar agora pelos bebês, tá? Eu vou trazer aqui a Amanda. Dei oi pra Amanda. A Amanda tá tudo bem com ela por enquanto, tá bom? Mas ela vai sufocar. Ela tava mamando e, do nada, ela parou de mamar, começou a fazer cara de choro e ficou vermelhinha. Eu me desespero por meio milissegundo, e depois eu me acalmo e vou começar a tentar descobrir o que aconteceu com ela. Eu vou olhar para ela, ela tá vermelhinha, tá? Vou abrir a boca dela, faz aqui uma pressãozinha na bochecha, que a gente faz com toda criança. Abre a boquinha dela, aperta, e vê se tá... Tenta enxergar o que está sufocando. Isso normalmente a gente faz quando tem algum objeto. Então tem ali a moeda, ou um pedaço de brinquedo. Se eu vejo o que está sufocando, se está bem próximo aqui da boca e dá para eu alcançar, eu vou fazer os meus dedos em pinça, né, o polegar e o indicador, ou então o mínimo em forma de gancho, e vou tentar tirar esse objeto, tá? Mas se eu não vejo o que está sufocando a criança, eu não posso procurar meter o dedo na boca da criança e ficar caçando. Por quê? Eu vou machucar a boca dela e eu posso ainda empurrar mais ainda o objeto. Tá? No caso da Amanda... Cuidado com as unhas grandes também, né? As unhas grandes. As unhas muito grandes vão acabar machucando a criança também, né? E claro também que quando eu vi que está sufocando, se tem algum outro adulto ou até mesmo uma criança maior em casa, eu peço para ela ligar para o 192, 193 e chamar a ambulância, tá bom? Porque pode ser que eu não consiga ajudar a Amanda. E aí eu vou precisar de uma ajuda especializada, tá bom? Se não tiver outra pessoa, tenta ligar enquanto vai fazendo esses passos que eu estou falando, tá bom? Porque você vai precisar de ajuda, provavelmente. Então vamos lá. Olhei, ela sufocou enquanto estava mamando, certo? Então eu sei que é líquido. Então o líquido eu não vou conseguir tirar com o dedo. Então eu vou fazer o quê? Deixa eu levantar para ficar mais fácil, que eu acho que... Vamos lá. Eu vou colocar a Amanda deitada aqui no meu antebraço, assim, de barriguinha para baixo, tá? Com meus 2 dedos, com o indicador e o médio, eu vou empurrar a cabecinha da Amanda para cima. Por quê? Enquanto eu seguro aqui, ó, com a mão. Por quê? Quando eu empurro a cabeça dela para cima, eu abro as vias aéreas. Então, o que está nas vias aéreas vai abrir e eu vou ajudar. Eu vou inclinar o bebê para baixo, tá? Ela está aqui apoiadinha no meu braço, é porque não dá para fazer mostrando na câmera. Então, vias aéreas.
A cabeça da criança, do bebê, tem que estar mais baixo do que o corpo, para a gravidade ajudar. Eu vou com a minha mão, aqui com a parte hipotenável, essa parte mais dura aqui debaixo da mão, dar 5 pancadinhas nas costas da criança. Sabe a escápula? Os 2 ossos das costas fazem a asa da criança? Entre eles eu vou dar 5 pancadas. 2, 3, 4, 5. Vou passar o bebê com cuidado, segurando sempre a cabeça, para o outro antebraço, ainda com ela, com a cabeça mais baixa do que o corpo, com os 2 dedos entre os mamilos, aqui nesse osso aqui do meio, eu vou fazer 5 movimentos apertando o peito dela, bem aqui no osso, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Vou ver se eu consigo enxergar ou se ela desengasgou e vou repetir esses passos até que ela desengasgue. Tá bom? Ou até que chegue o socorro, né? Ou até que chegue o socorro, que aí eles vão saber Wesley, fazer. Sim. se eu não sei fazer isso, ou se eu estou insegura de fazer isso, estou sozinha, saio correndo, procuro hospital. O que fazer nessas horas? É sempre melhor eu tentar ou eu procurar ajuda? Então, o que eu posso orientar? O que eu faria também? Vai na rua, grita e pede ajuda de alguém. Tá? Enquanto você tenta fazer isso. Se você não sabe fazer esse passo a passo, porque assim, gente, é protocolo. Para mim é muito fácil aqui porque eu faço, né? Eu estudo isso e tudo mais. Um pai, uma mãe, um tio desesperado, muitas vezes não vai nem lembrar que isso passou em algum momento da vida. Então, vai na rua, chama, pede ajuda de outro adulto, tá no carro, vai batendo nas costas da criança, vira ela, aperta o peito dela, ajuda, bate e vai tentando fazer esse procedimento. Eu não posso pegar a criança e tentar ir para o hospital sem tentar fazer nada. Claro que se você não sabe fazer absolutamente nada, você vai fazer isso, você vai procurar ajuda de alguém que saiba. Mas enquanto isso acontece, enquanto o socorro não chega, enquanto o outro adulto que saiba fazer não sabe, bate nas costas da criança, tenta tirar. Exatamente. Infelizmente, vai ter que ser esse procedimento. Tá bom? Com bebês, foi mais ou menos, foi legal? Para mim foi ok. Eu acho que o pessoal conseguiu ver legal, né, pessoal? Comenta aí se tá tranquilo. Vamos com crianças agora, com crianças um pouquinho maiores. Com crianças e com adultos, a gente tem a manobra de Heimlich, tá? Só que antes da manobra, a gente tem que pensar no que a gente vai fazer. Se a criança tá engasgada, foi lá, né? Levou a mão no pescoço, mas ela consegue falar, mãe, engasguei, pai, engasguei, né? Ela tá conseguindo falar. Se ela tá fazendo som, se ela tá conseguindo respirar, a gente não vai fazer a manobra. Por quê? A manobra, quando, por exemplo, tem uma moeda que está tampando completamente a passagem de ar. Quando a gente faz a manobra, que eu vou mostrar aqui agora, a gente usa o ar que está no pulmão para tentar fazer com que o objeto suba, para tentar fazer com que o objeto saia. Se tem escape de ar, não adianta eu fazer, porque o ar vai passar, vai subir, vai descer, mas não vai desengasgar a criança ou o adulto ou o idoso que seja. Tá bom? Então, se a criança já entende e ela está conseguindo respirar, mesmo que mal, a gente chama isso de obstrução parcial, a gente vai falar para a criança, calma e tosse. E tenta tossir. Tosse, 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 tosse. Se a criança conseguir Vale ajudar tossir, dando tapinha nas costas? Vale ajudar dando tapinha nas costas? pode até dar tapinha, mas o mais importante é ela tossir, tá? Porque aí é o corpo dela que vai conseguir expulsar o objeto. Se ela não estiver conseguindo falar, emitir som, né? E nem respirar, aí a gente vai ter que fazer a manobra de Heimlich, tá? Como que é a manobra de Heimlich? Você vai ficar atrás da criança, atrás da vítima, tá? Se for uma criança mais baixa, você vai ajoelhar no chão. Já se for uma criança um pouquinho mais alta, você consegue fazer em pé. Você vai pegar a sua mão dominante, tá? Então, se eu sou destro, eu uso a minha direita, se eu sou canhoto, eu uso a minha esquerda. Vai fechar e vai botar bem na boca do estômago, tá? Então, se alguém quiser fazer em casa, a gente tem aqui as costelas, então a gente vai seguindo aqui, só para vocês saberem, tá? Um pouquinho abaixo é o nosso estômago. A gente vai botar a nossa mão fechada aqui na barriga da criança. Isso a gente abraçando a criança, tá? E aí a gente vai pegar outra mão, isso, por trás. A gente vai pegar outra mão, vai botar aqui por cima dessa, e a gente vai fazer movimento rápido e forte
para dentro e para cima, como se fosse um J, tá? Eventualmente você vai chegar a tirar um pouquinho a criança do chão, tá? Ela vai pular. Isso até adulto acaba a gente fazendo isso. Isso vai fazer com que o ar saia do pulmão e empurre o objeto para cima. Até quando a gente faz isso? Até sair o objeto, tá? Ou até chegar ajuda especializada, ou até a criança desmaiar, caso você não consiga fazer esse procedimento e fazer com que o objeto saia. Crianças muito pequenas, que não tem como você ajoelhar atrás, porque elas são muito pequenininhas, você pode sentar, colocar a criança de bruços no seu colo. Aqui está as minhas pernas. Abaixa um pouquinho a perna onde está a cabeça da criança, para acontecer a mesma coisa que acontece com o bebê, que ela fica com a cabeça um pouquinho mais baixa para a gravidade ajudar. E aí a gente vai fazer essa tapotagem, vai bater nas costas da criança para ajudar Como fez com o bebê. Ajudar o objeto. Isso. E muito importante, a gente não dá água para a criança beber, a gente não dá remédio, a gente não dá comida, a gente não dá nada. Porque ela não vai conseguir leite, ela não tá né? Leite, nada disso, a gente não vai dar nada para a criança. Tá bom? Eu acho que eu falei tudo. Ficou claro? Tem só umas perguntas, o pessoal está falando sobre a via nasal. Também entope, e aí pode acontecer um sufocamento. Alguém até falou aqui que botaram giz de cera no nariz. Corre esse mesmo risco? Então, se a criança colocou um objeto no nariz e ele não desceu, ela ainda vai conseguir respirar pela boca, tá? O problema, o maior risco acontece quando o objeto ele cai e vai para as vias aéreas inferiores, que a gente chama, tá? Que aqui é a traqueia, a glote e tudo mais. Então, se interrompe a passagem de ar do pescoço para baixo, ela pode não conseguir respirar. Se o objeto fica alojado no nariz, óbvio que é um objeto, um corpo estranho, a gente vai ter que levar para o médico para ser retirado. Só que a criança ela ainda vai conseguir respirar pela boca, apesar da angústia, né, de ter alguma coisa atrapalhando ela a respirar. Então, a gente não vai fazer nenhum desses procedimentos, tá? Porque não está interrompendo a respiração dela, mas vai levar para o socorro para poder ser retirado o objeto. Legal. Olha, eu nem sabia que tinha esse recurso, apareceu aqui para mim. Alguém fez essa pergunta, vou botar aí para você, que já era a pergunta que eu ia te fazer na próxima. Mas chique, gente, apareceu para todo mundo aí. Estou muito feliz descobrindo propriedades do Instagram. O que fazer quando uma criança tem convulsão? Essa pergunta apareceu mais de uma vez, acho que foram 2 pessoas que perguntaram. Na escola, então, né, que às vezes acontece em casa com os nossos filhos. Imagina o professor em sala de aula, uma criança acaba tendo uma convulsão, às vezes com febre. O que fazer? Tá. Vou tirar agora a pergunta para não ficar na sua... Tá tapando meu cabelo grande de quarentena. Vamos lá. Vamos lá, convulsão. Convulsão assusta muito as pessoas, né, porque... Às vezes, tem vários tipos de convulsão, tá, gente? O mais clássico, né, que a gente mais conhece, e quando fala em convulsão a gente pensa, é a criança se debatendo no chão, né? Um adulto se debatendo no chão. Nem todas são assim. Tem as crises de ausência, que é só um fora do ar que a criança passa. Tem a confusão, ela consegue falar, mas ela fala coisa desconexa. Então, assim, algumas convulsões, elas não são sempre diagnosticadas. Às vezes a criança tem até uma convulsão e a gente não percebe. Ô, tá voada, tá tudo bem? Ô, filho, vamos lá, vamos. E a criança volta depois, tudo bem. Numa convulsão, ela pode perder a consciência ou não, tá? A gente vai sempre proteger a criança, tá? Então, vamos no clássico. A criança cai, né? Ela desmaia, cai e começa a se tremer. O que a gente faz? A gente vai fazer a posição lateral de segurança nessa criança. Ou adulto, tá, gente? Isso aqui também se aplica para adulto. O que é a posição lateral? Por quê? Qual é o maior risco? A convulsão por si só, apesar de ser uma coisa que assusta, ela é autolimitada. Então ela começa, tem toda a convulsão e para. Normalmente ela pode durar de segundos a poucos minutos. Se uma convulsão demora muito para acabar, é um sinal de gravidade, tá? Demorar muito, o que é? Mais de 4 minutos, mais de 5 minutos, tá? Uma convulsão de 1 minuto, muitas vezes, é a convulsão normal. A maioria dura de 1 a 2 minutos, tá? Mas pode durar segundos e tudo mais. Então, assim, a convulsão vai começar e vai terminar, normalmente, tá? A criança caiu no chão, tá se tremendo. O que eu faço?
Me desespero por meio segundo, boto minha cabeça no lugar e vou ajudar essa criança. A gente vai fazer ela, vai colocar ela numa posição lateral de segurança. Como que é essa posição? A gente vai virar a criança de lado, para qualquer lado, tá? E vai a cabeça dela, né? Pode botar um travesseiro embaixo da cabeça, pode colocar um casaco dobrado embaixo da cabeça, porque ela vai bater, só que aí vai estar protegida a cabeça dela. Vamos supor que o meu lado direito esteja para cima, né? Eu estou deitado de lado e meu lado direito está para cima. A minha mão que está embaixo, meu braço que está embaixo vai ficar esticado, e a mão que está em cima, que está para cima, eu vou botar embaixo da cabeça da criança, tá? Então, ela vai bater aqui a cabeça e tá com o cotovelo dobrado. A perna que está embaixo, ela vai ficar esticada. E a perna que está em cima, ela vai dobrar. Uma forma muito fácil de gravar isso. O que está embaixo, a gente estica. O que está em cima, a gente dobra. Tá? Então, a mão que está em cima, bota embaixo da cabeça. A perna que está em cima, a gente vai dobrar para frente. Por quê? Dessa forma, vamos fazer aqui com a Amanda. A Amanda está sofrida hoje, tadinha. Vamos lá. Bracinho de baixo está reto, bracinho de cima está embaixo da cabeça. Perninha de baixo está esticada, perninha da frente a gente vai botar para frente. Show. Perninha de cima a gente vai botar para frente. Show! Isso aí! Essa é a posição lateral. A gente já fez muito essa pesquisa, né? Vamos junto. A gente já fez essa pesquisa junto. E foi essa imagem mesmo que eu usei. Show. Essa é a posição lateral de segurança. É isso, Por que a gente. gente faz isso? O maior risco de uma pessoa convulsionando é ela broncoaspirar. Então ela vomita, ou ela baba muito, e ela respira essa baba ou esse vômito. E aí vai para o pulmão e aí ela para de respirar e aí tem todos os problemas. Quando a gente bota a pessoa de lado, seja ela criança ou adulta, a gente vai fazer com que, se ela vomitar, o vômito vai cair, vai para fora. E ao mesmo tempo, ela pode se debater e ela não vai sair daquela posição, porque o corpo dela está fazendo um contrapeso. Tá? E aí é nesse momento, uma criança que convulsiona, a gente não pode abandonar ela, não pode deixar ela convulsionando e ir procurar ajuda. Primeiro a gente bota ela nessa posição, depois a gente procura ajuda. Tá bom? A gente liga, procura algum outro adulto e tudo mais. Algumas coisas muito importantes sobre convulsão. Acho que o que a gente mais ouve é: meu Deus, puxa a língua dela porque senão ela vai engolir. Não existe isso. A criança, o adulto, não engole a própria língua, tá bom? Quando você mete o dedo dentro da boca dela e puxa, o que pode acontecer é uma criança ou um adulto morder seu dedo, e aí você vai se ferir também, e puxando a língua, ela pode morder a língua. E essas contrações que ela está tendo no corpo dela são muito fortes. Então ela pode morder a língua e tirar um pedaço da língua. Adultos conseguem arrancar dedo, dependendo do dedo que você coloque. Então, assim, não se coloca nada. Coloca uma colher apoiando a língua. Não faz isso, porque vai quebrar o dente dela. Alguns lugares ainda falam sobre colocar um pano atravessado. Eu desencorajo de fazer isso. Por quê? A ideia disso é de abaixar a língua e a pessoa não engolir. Quando você coloca o pano, porque a pessoa, enquanto está convulsionando, ela está respirando também. Quando você coloca o pano, você está impedindo a passagem de ar pela boca, que pode ser o local que ela está conseguindo fazer a ventilação dela. Então a gente não bota absolutamente nada na boca da pessoa que está convulsionando. A gente bota ela na posição lateral de segurança e espera. Tá bom? É difícil chama fazer. Socorro também, né? Chama socorro, obviamente. Chama socorro enquanto isso. Com certeza, 192, 193 e algum outro adulto. Mas provavelmente a convulsão vai acabar. Depois que a convulsão passa, a criança recobra a consciência dela, ela não lembra o que aconteceu, tá? Então ela vai estar um pouquinho perdida, pode demorar alguns segundos para ela lembrar onde ela estava e tudo mais, mas ela volta ao normal. Muita gente leva ao médico depois, porque tem que levar, tá? Teve convulsão, tem que levar no médico. É para saber o que causou, né? Exatamente. Mas nem sempre a gente vai descobrir, porque tem algumas convulsões que a gente chama de idiopáticas, que são as que a gente não consegue descobrir o que aconteceu. Tá? Pode ter tido uma febre alta, que aí a gente vai saber que é convulsão febril. E aí, na convulsão febril, por exemplo, a gente pode fazer compressa fria no pescoço, nas axilas, na genitália, né? Na região inguinal, na verdade, na virilha.
que ir atrás do joelho, que aí a gente vai diminuir a temperatura da criança e aí vai ajudar ela a passar por essa convulsão. Mas elas normalmente são autolimitadas, elas vão começar e acabar. Quando que eu tenho que me preocupar muito com uma convulsão? Se a criança está na água, então se ela está na piscina ou na praia, ela vai se afogar se ela tiver uma convulsão na água, tá? Porque ela vai perder a consciência, ela vai se afogar. Se a convulsão demorar mais do que 5 minutos, tá? Ou se ela tiver várias convulsões e não acordar, não recobrar a consciência entre as convulsões, tá? Porque tem crianças que têm várias convulsões, tá? E não significa que ela teve a convulsão que ela vai tomar um medicamento quando chegar no hospital, tá? Muita gente se preocupa com isso. Lá no nosso trabalho, né, a gente tem muita criança que tem quadro de convulsão e já recebi algumas reclamações que não passaram medicamento. A gente nem sempre medicaliza as crianças que têm convulsão, porque às vezes não é necessário, às vezes foi uma solta, por algum motivo que não foi encontrada ainda. Fazer uma investigação. Fica em observação, tá bom? Wesley, temos 10 minutos. É muito assunto. E assim, são dicas muito preciosas, principalmente para mães, nós que somos mães, professores. Então, assim, muito bom. Eu quero mostrar os livros. Você tem mais alguma coisa para falar? Eu posso mostrar o livro? Não, tá ótimo. Mostra os livros que são maravilhosos. Gente, esse livro aqui, eu não sei se está dando para ver todo. Dizem para mim aí, porque eu estava mostrando aqui a posição lateral de segurança e o Guga falou que não estava aparecendo muito. Porque a minha tela aqui é diferente. Bom, esse livro aqui é um livro que eu recomendo muito. É um livro bem grande. Olha, gente, ele tem um tamanho, acho que de uma folha de A4, se não me engano. Pronto para socorro. Ele é um livro lindo e com uma linguagem toda para criança mesmo. Mas para os crianças um pouco maiores, sabe? Porque é um livro informativo. Aqui hoje, como a gente está falando de primeiros socorros, não encontrei nada que fosse uma história, né? Que fosse a literatura infantil. Mas são livros para criança bem informativos. Não chega a ser um livro didático. É um livro com bastante informação sobre como funciona, né, o corpo humano, e todo esse processo de machucado, de acidentes. Tem até uma parte que é muito legal, deixa eu achar aqui no final, que tem um resumão. O Wesley tem esse livro, né, Wesley? Aí com você. Ele olhou, gente, validou tudo. Ele falou, não, quero ler para ver se é realmente bom. Ai, e tem a parte da casquinha, né? Tem a parte aqui, olha que legal. Um resumão, não sei se está dando para vocês verem aí. Tá dando? Tá enquadrado? Tá. É um resumão de todos os primeiros socorros, do que fazer, o que não fazer. Então é um livro bem completo. A gente comprou lá na Amazon, não é caro, acho que foi 20 e poucos reais. Então, é um livro que eu super recomendo. Pronto para socorro. A autora é Fátima Mesquita e as ilustrações são do Fábio Isroy. A editora é Panda Books. Esse fica a dica que é muito bom. Um outro também que é bem legal, o livro dos primeiros socorros do Menino Maluquinho, né, do Ziraldo, e tem as orientações do doutor, eu não sei falar esse nome. Aqui, ó. Alguma coisa. É da editora Melhoramentos, mas esse aqui é mais assim, um manual, bem com informações bem para adultos mesmo, de como prevenir acidentes, do que deixar ao alcance de criança, do que não deixar. Mas tem muita, olha, tá vendo? Mas tem também do que fazer em caso de arranhões, tem até uma lista do que ter na caixinha de primeiros socorros, tá vendo? É bem legal também. Mas eu achei a linguagem para as crianças maiores, porque tem uma linguagem muito de um manual mesmo, de um guia. Esse daqui já tem uma linguagem mais pensada para criança compreender. Esse daqui é mais assim, um guia, um manual do que fazer, mas tem também no meio algumas historinhas do Menino Maluquinho. Então, dá para fazer bastante diálogo. O que eu recomendo com esses livros, né, com a criança? Aos pouquinhos, ler cada dia um pouquinho, uma vez por semana, e ir conversando com ela sobre o que os livros estão falando.
vale muito a pena para quem é professor, para ter em sala de aula, para as crianças terem esse conhecimento, é muito legal. Então fica aqui a minha dica, Pronto para Socorro e o livro dos primeiros socorros do Menino Maluquinho. Depois eu vou colocar as fotos e já tem link lá na minha bio para ir direto para o site da Amazon e comprar os livros se vocês quiserem, tá bom? É isso. Espero ter respondido a pergunta de todo mundo. Deixa eu ver aqui se ficou alguma faltando. Espinha de peixe faz a mesma coisa? Alguém perguntou. Espinha de peixe. Você tem ideia do que é isso? Engasgar com espinha de peixe. Dá tempo, temos 5 minutos. A espinha de peixe, seja engolida ou engasgada, o problema dela é que muitas vezes ela perfura. Então, se a criança engole a espinha de peixe, a gente tem que levar no médico, principalmente se for uma grande, né, com tudo e tudo mais, a gente tem que levar para poder ser retirada, tá? Porque ela pode perfurar, e aí ela pode perfurar, diferente dos outros objetos, que eu falei que podem sair nas fezes, as espinhas, objetos pontudos em geral, podem perfurar até lá no intestino. Então, o importante é que a gente leve no médico para poder ser avaliado. Show! Eu acho que respondemos tudo. Se alguém tiver alguma dúvida ainda que passou e que a gente não respondeu, pode me procurar o Wesley, que a gente está super à disposição. Eu tenho só alguns recados e depois eu vou deixar o Wesley se despedir. O primeiro recado é que meu livro, Corre, Corre, Voa, Voa, está na promoção até amanhã. Até amanhã, meia-noite, está na promoção de quarentena, R$25 e frete grátis. Então aproveita quem ainda não tem. Quem não me conhece, está chegando aqui pelo Wesley, me segue, conhece meu trabalho e aproveita que o livro está na promoção. E no sábado, gente, às 8 horas da noite, eu vou fazer uma live lá no Nina do Remi, @Nina do Remi, às 20 horas. E eu vou lançar o livro novo, que na verdade, eu vou lançar a pré-venda do livro novo, porque ele ainda está na gráfica, ainda não chegou. Mas vou falar dele, vou contar detalhes, vai ser muito legal, então eu espero vocês lá. @nina.doremi, às 8 horas da noite, nesse sábado. E a último recado que eu tenho para dizer é que em agosto eu vou continuar as lives, mas vou mudar um pouquinho o formato, né? Durante esse julho, esse mês todo de julho, eu trouxe profissionais que falaram de temas que foi muito bom. Agradeço a todos, a Wesley, a Carla que está aí comentando, a Emily, a outra Carla que foi psicóloga. Todas essas lives estão gravadas lá no IGTV, para quem não pôde assistir. Agora, em agosto, que é o mês que eu amo, que é o mês do meu aniversário, e que é um mês que nós, professores, sempre comemoramos o folclore brasileiro, que também amo esse tema, porque dia 22 de agosto é o dia do folclore. Então, a gente vai falar, eu vou trazer contadores de histórias, a gente vai falar sobre o folclore, a gente vai ter muita surpresa, novidade, e eu vou contar só na quinta-feira que vem, dia 6, 8h30 da noite, eu espero vocês, tá bom? Toda quinta-feira, 8h30 da noite, eu vou estar aqui. Agora tem 2 minutos para o Wesley falar e dar os recados dele. Um beijo, gente, muito obrigada. Não, Fernanda, Wesley. Pode contar comigo, que eu sempre fecho contigo. Eu acho muito bom isso que você está fazendo. Fico muito feliz pelas lives que você está fazendo. Tento acompanhar todas que eu posso. Agradeço o convite, tá? Foi um prazer imenso estar aqui contigo, dividindo a tela. E falando sobre um tema que eu gosto de falar, né? Eu gosto de fazer capacitação, treinamento e tudo mais. Então, é um tema importante para ajudar as crianças que estão no nosso convívio. E se alguém quiser, eu tenho guia e manual também de tudo isso que eu falei, tá? Do Ministério da Saúde e tudo mais. É só entrar em contato comigo que eu mando o link, vocês vão ter, tá? É muito interessante. E continue se cuidando, continue em casa. Se possível, lavem bem as mãos e a gente vai passar por tudo isso aí. Wesley, muito obrigada. Foi muito um prazer te receber aqui. Não podia, como eu já disse, não te receber aqui, né? A gente até falei, eu quero você na live, vamos pensar no tema. E a gente chegou nos primeiros socorros e eu achei que foi muito bom, né? Porque realmente o pessoal falou, deveria estar no currículo e deveria mesmo,
mas assim, até nós que somos professores não temos muito esse contato com os primeiros socorros, e isso é muito importante. Então, muito obrigada por você estar aqui comigo, dividindo isso. E faltam 30 segundos para a live acabar. Gente, muito obrigada mesmo, a presença de todos vocês. Um beijo grande, uma boa noite. Eu espero vocês aqui na próxima quinta-feira, dia 6, para a gente falar de folclore, tá bom? Wesley, beijo, meu amigo. Tchau, 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 tchau. gente. Até a próxima.